Então o candidato mais competitivo contra o Lula não quer ser candidato? Que estranho. Daniel, mas ele é um cara aí dessa direita raiz? Não, não é. Mas essa galera da direita raiz parece que tá querendo que esse cara, mesmo que pontue melhor, seja vice numa chapa da direita raiz. Que loucura é essa? E tem influenciador financeiro, que inclusive eu cito no canal aqui de vez em quando, que gostou da ideia, soou bem na Faria Lima essa proposta. Eu vou te contar essa maluquice que tá acontecendo no Brasil e no mundo. E falando em mundo, o Trump, que era inimigo do Lula, e o Lula, que era amigo da China, agora o Trump parece que taxou a China em 100%, uma nova taxação, sim, uma nova, e parece que tá ficando amigo do Lula, vai aliviar pro Brasil. Meu irmão, que maluquice que está acontecendo no mundo, e eu vou te mostrar. Mas uma outra maluquice é que será que a XP e os assessores estão dando golpe? Mais investidores da XP perderam dinheiro e do BTG também, e eu, Daniel, tenho dinheiro lá. O que aconteceu com o meu dinheiro, com meus investimentos? E você vai ver tudo isso aqui nesse vídeo do resumo da bolsa do canal Invest. Aqui a gente te ensina sobre economia, política, fala de Lula, Trump, Bolsonaro e, além de tudo isso, tudo que rolou no mercado financeiro. Ações, investimentos, dólar e tudo mais. Então vem comigo que o vídeo dessa semana tá muito interessante, é o xadrez 4D a nível Brasil e mundial. Bom, antes de mostrar os números, Daniel, eu percebi que sua roupa está diferente, você está com algo no braço. Sim, hoje a gravação aqui está um pouco diferente, eu estou fazendo um exame que eu tenho que ficar 24 horas com esse aparelho e mais uns outros aqui, olha a cena sexy aqui, e mais essa filhinha aqui que está aqui, eu estou de babá hoje, então o resumo da bolsa vai ser gravado nessa situação. Pai. Quer gravar comigo, filhinha? Espero a sua breve compreensão. Oi, meu amor. Acabei de limpar o catarro dela, gente. Babá não, sendo pai, né? Ser pai é muito bom. Começando com a nossa Bolsa de Valores, índice Bovespa, que caiu mais de 2% essa semana, fechando na casa dos 140 mil pontos. Meu irmão, foi uma queda significativa. O que será que está acontecendo? Vamos olhar outros indicadores. Vários indicadores no vermelho. Tudo que estava bom caiu. E o que estava ruim subiu, ou seja, dólar subiu, foi para 5,50. Daniel, bolsa caindo, dólar subindo, o que será que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo sempre é algo muito complexo, mas boa parte da mídia brasileira você já sabe o que vai falar em qualquer variação para cima do dólar e para baixo da bolsa. O que eles vão falar? Você já sabe, independente de tudo, independente de Trump, independente de tudo, vão falar que é o risco fiscal. E vamos ver o que as notícias estão mostrando. Dólar fecha os 5,50 em fuga de risco global e pressão fiscal no radar, ou seja, poxa, o governo não vai pagar as contas, será que é isso? Porque antes estava caindo para 5,30 porque o governo era fiscalista, e agora, do nada, veio o medo de novo do fiscal. A galera é maluca, velho. Claro, a galera tá com tanto medo do fiscal que até no mundo inteiro ficaram com medo, né? Porque as bolsas de Nova York fecharam no negativo, com receio do Trump, que essa variação toda do dólar, desde o ano passado, a subida e descida, foi basicamente efeito Trump e continua sendo, tá? E a bolsa de Nova York fechou em queda, Dow Jones caiu 1,9%, SP 500 2,70%, Nasdaq 3,5%, bolsas pelo mundo inteiro caíram. E o real se desvalorizou. Beleza, ele se desvalorizou um pouco mais que a média. Pode ser o risco fiscal? Não sei. Você me diz. Até porque, o que seria o risco fiscal? Será que estamos falando da isenção de imposto que o governo fez para até 5 mil? Mas espera aí, a bolsa não caiu. E o dólar não tinha sumido depois da aprovação dos 5 mil. Ou será que estamos falando agora dessa medida que o governo tentou supostamente taxar bancos, bets, bilionários, eu não sei o quê, que não foi aprovada? E alguns instrumentos do mercado financeiro, e não foi aprovada? E aí será que o mercado estava vendo isso como, poxa, o governo ia arrecadar? Como não passou a taxação, não vai arrecadar. Logo vai ter déficit. Vou fugir do Brasil. Preferia que taxasse. Será que é isso, então? Então, cada um com suas narrativas. Aqui a gente traz sempre o fator doméstico e o fator mundial, que foi o que principalmente afetou aí, e eu já te falo do Trump, tá? Voltando, aquele super print do setor best. Banco, seguros, saneamento, telecom e energia elétrica são bons setores para você iniciar na Bolsa de Valores. Tudo no vermelho essa semana. Por quê, Daniel? Porque todas essas empresas perderam fundamentos nesta última semana? Não. Foi essa aversão ao risco global que nós tivemos agora nos últimos dias, basicamente efeito das novidades que o Donald Trump está aprontando, e já te mostro. Daniel, a única que subiu foi a Oi, que semana passada caiu, sei lá, 20, 30, 50% que tu mostrou. Tá aí, ó, maluquice, ó, subiu 8 essa semana. Tá vendo como tu não pode ficar fazendo de bolsa cassino, né? Não dá, né? Outro print que você tem que tirar das nossas queridas commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities, só aqui em Investland
A gente separa semanalmente todas essas ações para que você não tenha que procurar uma a uma. Além disso, vamos ver a profecia dos economistas. Há 4 semanas previam que a inflação fecharia em 4,85, agora em 4,80. Muito bom. Previsão do PIB se manteve em 2,16. Previsão do câmbio caiu para 5,45. Veja que agora o câmbio está 5,50. Poxa, a galera está prevendo que vai fechar em 5,45. Vamos ver se essa previsão vai piorar. E a Selic, para nossa tristeza, fechar o ano em 15%. Mas segundo o ministro Fernando Andrade, que é a piada interna, né? Parece que ano que vem a taxa de juros vai começar a cair. Quer ganhar parabéns, Haddad? Poxa, é para elogiar, senhor Galípolo. Era para cair agora, meu. O Brasil não tem os segundos piores indicadores econômicos do mundo para ter a segunda pior taxa de juros real do mundo. É o que eu falo em todo vídeo. Mas menos mal que deu a entender que vai cair, né? Porque até um tempo desse o Galípolo falou, não, vai subir, vai subir, vai subir e tal. E o Lula falava mal do Campos Neto, mas agora do Galípolo ele tá pianinho e a taxa de juros está em 15%. Ah, e se você não sabe, aqui em Investland, aqui a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Então a gente critica, o governo critica, mas elogia também, assim como a gente elogiou semana passada a medida do governo Lula de isenção até os 5 mil, que o Lula vem falando há muito tempo. É uma medida correta, aplaudida de pé por este cidadão aqui. E algumas outras medidas do governo têm acertado bastante também. Mas nessa aqui de júri, essa jogadinha do Galípolo aqui com o Lula, não sei, tá, estou insatisfeito com isso, mas pelo menos ano que vem parece que vai diminuir. Partindo para o nosso noticiário econômico e político, clientes da XP e do BTG, principalmente da XP, chegaram a perder 93% em operações de COI. E você que já me segue aqui em Investland, ou outras pessoas, né, que já participaram aí de eventos, mentorias comigo, sabe que COI é furada, é 99% furada. É igual queda de avião, só se salva um ou outro. Se tu quiser uma evidência anedótica, eu me lembro de um cara que se salvou. Logo é bom. No caso, andar de avião é bom, né? Mas assim, eu falei que COI não é igual andar de avião, é igual queda de avião, né? Só se salva raramente. Daniel, mas me explica o que é COI. COI basicamente é o seguinte. COI é um investimento que você faz indicado normalmente por um assessor, porque ninguém sai de casa falando assim, poxa, queria aplicar num COI. O cara não sabe nem o que é. Um COI é um certificado de operação estruturada. Daí o nome COI. Estruturada, Daniel, o que é? O COI é um investimento que basicamente, vou dar um exemplo de um COI aqui, tá? Não resume a todos eles, mas partindo desse exemplo você vai entender os outros. Imagina que a gente tem um investimento que metade dele você coloca um negócio mais seguro, etc., com menos risco. A outra metade desse dinheiro investido, você meio que vai fazer uma aposta. Se essa aposta der bom, você lucra. Se essa aposta der ruim, você não lucra. Aí você fala, pô, Daniel, mas aí eu tenho medo. Mas aí é que tá. Existem COIs com valor nominal garantido, existem COI com valor nominal não garantido. Como assim? COI com valor nominal garantido. Exemplo, você coloca 10 mil reais e você faz lá a sua aposta. Se a sua aposta der errado, um ano depois você vai lá e retira os mesmos 10 mil reais. Você não perdeu nada. E muita gente cai nessa porque, poxa, então se a minha aposta der errada, eu não tenho nada a perder. Aí é que você se engana, querido. Sabe por quê? Porque esse dinheiro, seus 10 mil, se você aplicasse num Tesouro Selic, depois de um ano, você teria 15%. Acontece que você ficou um ano sem esse dinheiro, e provavelmente esse dinheiro ficou com alguém, e alguém ganhou esse dinheiro esse ano às suas custas. No final do ano, só te devolveu o valor nominal. Tu perdeu até pra inflação. Faz isso aí a longo prazo para ver como que tu vai se ferrar. E tem um segundo COI, que é o que não tem o valor nominal garantido, que é estes aqui, que normalmente eles estão vinculados com algum tipo de lastro, com empresas boas. Nesse caso, a suposta empresa boa tomou um nabo, basicamente entrou quase numa recuperação judicial e os investidores chegaram a perder 93%. Meu irmão, se te oferecerem COI, título de capitalização, que no teu banco te oferece, consórcio, que tu vai falar assim pra mim, eu sei daqui do consórcio. Não, Daniel, consórcio é melhor que financiamento, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, Daniel, mas eu fiz um consórcio bom. Se eu te perguntar 3 itens técnicos do consórcio e você não souber me falar os 3, sim, você fez um mau negócio. Eu vou gravar um vídeo ainda que eu vou perguntar ao vivo assim, ó, me responde, você sabe esses 3 itens? Se você não souber, você necessariamente não fez um bom negócio. Tem consórcio que salva? Sim, tem consórcio que salva mais do que COI, tá? Mas mesmo assim é uma probabilidade muito baixa. Normalmente você não está fazendo um bom negócio. E com as contas básicas, por achar que não tem juros, você acha que está. Mas é um vídeo mais longo, tá? E por isso que a educação financeira é importante. E esse canal trata disso também, tá? Porque assim, tem gente no Brasil que não consegue poupar. Mas vamos supor que você consegue poupar 300, 400, 500 reais por mês. Pergunta, aonde você vai colocar esse dinheiro? Opção 1, você vai deixar parado e vai perder até pela inflação. Opção 2, você vai seguir a recomendação de alguém, que normalmente é um assessor da corretora, ou um gerente de banco? Será que essa é a melhor opção para você? Ou vão te encher desses produtos aqui, ó? Opção 3,
você vai investir no que você mesmo concluir. Isso aqui é fácil, por isso que eu ensino aqui finanças e investimentos. Eu já sei, mas o canal é liberal. Não, eu não sou liberal, não sou neoliberal, por isso que tem muita gente da esquerda que me segue aqui também. E o pessoal fica maluco. Uma hora eles acham que eu sou da direita, outra hora eles acham que eu sou da esquerda e tal. Mas é assim mesmo. Independente disso, você vai ter que colocar esse dinheiro em algum lugar. Então, mesmo se você é a favor da Revolução Comunista, mesmo se você é a favor das reformas trabalhistas, mesmo se você é a favor do anarcocapitalismo, em algum lugar você vai ter que deixar seu dinheiro, né? É simples de aprender aonde deixar. Se inscreve no canal que você vai entender melhor. E eu não ganho um centavo com isso aqui, tá? Continuando, Trump anuncia tarifa de 100% contra a China em nova escalada de guerra comercial. A medida valerá a partir de 1º de novembro, mas poderá ser antecipada. A gente não sabe o que o Trump quer. A gente não sabe se a média ele quer fechar em 30, a gente não sabe, ele já tentou a outra, aí o Xi Jinping subiu. Será que o Xi Jinping vai subir de novo? A gente não sabe até onde vai. Algum valor ele quer de tarifa, ele não está satisfeito com o valor atual. Igual o Brasil, algum valor ele quer. Tá em 50%. Esse valor vai baixar? Talvez vá. Mas eu não sei se vai baixar para 0. Você vai ver que alguma carga tributária vai ficar aí, que provavelmente é o valor que ele queria inicialmente. Então eu não sei qual é a lógica dele com a China. O Trump é maluco, eu não sou muito fã dele. Mas assim, se der certo, a gente fala, parabéns, deu certo. Só que é um método muito truculento de negociar. Já do outro lado, o Mauro Vieira, daqui brasileiro, tá, do governo, vai se reunir com o secretário Marco Rubio. Eles conversaram por telefone e vão marcar um encontro em Washington. Então, isso é uma boa notícia. Já a galera mais bolsonarista tava falando, isso é uma pegadinha, é um xadrez 4D do Trump. Ele colocou o Marco Rubio para negociar, vai ferrar o Lula. Aí eu não sei se eu acho mais estranho eles torcerem para ferrar o Brasil e o Lula, ou se eles realmente acharem que o Trump tá fazendo todo esse negócio de química, de não sei o que, de reunião, para ferrar mais. Se eles acham isso, beleza, o futuro dirá quem está certo ou não. Eu torço para que as taxas diminuam para o Brasil, tá? Quem ajudou nessa história também foram alguns empresários brasileiros que, teoricamente, teriam facilitado a ligação entre o governo Trump e o Lula. Como, por exemplo, o nosso querido empresário Joesley Batista, que é um homem extremamente honesto, nunca, jamais envolvido em qualquer tipo de escândalo. Um abraço para o Temer também, um abraço para o Cunha. Só me lembrei aqui, não sei porquê, tô mandando um abraço pra galera. Galera, gente boa, finíssima. E aí o próprio Joesley teve uma série de reuniões com autoridades americanas em setembro. O empresário, um dos controladores da gigante de carne JBS, fez parte de uma comitiva liderada por João Camargo, presidente do conselho do Grupo Esfera, que se encontrou com Suzy Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca, em 11 de setembro. Apesar de tudo que aconteceu já na história do Joesley, né? Joesley Day e tal. Inclusive, pensando por um lado, ele até ajudou em algumas coisas aí, né? Mas assim, nesse ponto, se foi ele, beleza. Não importa quem falou, quem não falou. Pode ser o Dudu Bolsonaro, pode ser o Papa. Se falou pro Trump negociar com o Lula pra baixar a tarifa, ótimo. Melhor pra gente. E aí o governo chegou agora e anunciou um novo programa para ajudar o povo brasileiro. Governo vai financiar imóvel de até 2,2 milhões de reais com juro de até 12% ao mês. 2,2 milhões é um imóvel qualidade, hein? Dá pra falar que é mansão? Não sei. Talvez não, né? Mas assim, 2 milhões tomara bem, não mora? Qualquer lugar do Brasil. Mas o jurinho de 12% ao ano. Daniel, mas é menor que a Selic. Mas bicho, 12% ao ano é duro demais, filho. Duro demais. O Minha Casa Minha Vida, eu mostrei isso para meus alunos, inclusive. Minha Casa Minha Vida, puxando de cabeça a tabela aqui, tá? Então esquece os valores quebrados. Mas você começa com renda familiar desde R$ 2.800 e vai com até renda familiar de até R$ 12.000, beleza? E você consegue juros desde 4,25%, tá? Até juros de no máximo do teto 10,5%. Então Minha Casa Minha Vida é um programa muito, muito bom. E tem juros muito melhores do que esse. Mas claro, Minha Casa Minha Vida você consegue imóveis com valores muito menores, até 500 mil. Muitos de vocês não conhecem Minha Casa Minha Vida, inclusive. Então se você está aqui, eventualmente, você é de uma classe mais baixa, me segue, e pensar de alguma maneira em comprar um imóvel, a primeira opção que você tem que fazer é o Minha Casa Minha Vida. Fazer um estudo lá, tá? Mesmo assim, não é fácil comprar imóvel no Brasil, tá? Até porque você tem um valor de entrada, em média 20% do valor você tem que dar de entrada. Então, por exemplo, um apartamento de 500 mil, você teria que dar 100 mil de entrada. Daniel, mas eu posso usar o meu FGTS. Então, se você tem um saldo no FGTS, você pode usar de entrada. Só que a gente sabe que muita gente tá na economia informal, muita gente não tem FGTS. Mas se você tá nesse submundo aí de comprar uma casa, opção 1, Minha Casa Minha Vida, não tem? Opção 2, você vê essa tabela aqui. Mas assim, eu, Daniel, se não fosse Minha Casa Minha Vida e eu fosse comprar um imóvel, provavelmente eu compraria um imóvel na tabela saque, tá? Saque, posso gravar um vídeo explicando sobre isso e não na price. E eu esperaria a taxa de juros Selic baixar, que provavelmente a gente vai conseguir no futuro taxas melhores do que essa. Espera aí mais 2 aninhos que eu acho que vai dar bom. A não ser que seja Minha Casa Minha Vida, tá? Aí você poderia até fazer agora. Voltando pra política, Lula lidera pesquisas, mas taxa de rejeição permanece alta desde janeiro. O governo está comemorando bastante porque o Lula está ganhando de
todos os candidatos no primeiro e no segundo turno das pesquisas, e não estava assim no início do ano. A pesquisa que falou que a rejeição tá alta, a rejeição tá alta, mas vem caída. Então o governo tá feliz por quê? Porque apesar da rejeição do Lula estar empatado com a aprovação, a tendência da aprovação é de subida. Daniel, isso é mérito do Lula? Não sei. O negócio dos 5 mil? Beleza, ele já fala isso desde a campanha. Mas o resto eu acho que ele só meio que jogou parado. E o pessoal lá, o Eduardo Bolsonaro ficou fazendo aquelas coisas, o Trump ficou fazendo aquelas coisas, o Lula só jogou parado aqui, caiu no colo dele, ele falou, maravilha, galera tá vacilando aqui, eu vou ser o soberano, eu vou ser o patriota. Aí a direita fica fazendo essas maluquices também, aí o Congresso vai lá e fica tentando o PEC da blindagem, PEC das maluquices toda. Então o Lula ficou caladinho, a Janja também tem um tempo que tá caladinho e tal. Pô, Sidônio, marqueteiro, bom pra caramba. Eu sigo lá o Instagram do Lula lá, sigo do Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, todo mundo, né? Pra me manter informado. Cara, os vídeos do Lula, ele acorda lá de manhã, faz academia e faz piada e tava comendo maniçoba com o governador do Pará e disputando a melhor maniçoba com o governador da Bahia. Então, os caras melhoraram na marquetagem. E isso está refletindo aí na popularidade do Lula, mas eu acho que é mais pelos erros dos adversários do que por mérito dele, tá? Parabéns aí à direita brasileira. Estão sendo gênios. E um dado curioso é que só o Ciro Gomes perde para Lula por menos de 10 pontos do segundo turno. Ou seja, eles testaram a simulação. E não foi só uma notícia não, a Veja noticiou, a CNN noticiou como Ciro Gomes afetaria os votos de Lula na eleição e tal. Uma reportagem mais ou menos parecida. Mais uma outra da Veja. Desempenho de Ciro empolga, mas PSDB ainda vê candidato só no Ceará. Eu acho mais lascar a foto do Ciro aqui na misericórdia. Eu acho mais viável também o Ciro ir para o governo do Ceará. Com o Lula em jogo é muito difícil dele ganhar. Mas mesmo com o Lula em jogo, ele é um dos que pontua melhor com relação a todos os outros candidatos. Claro que mais próxima eleição pode ser completamente diferente disso, eu até acho que seria. Mas assim, muito forte a base que o Ciro Gomes tem. E o bicho não tem mandato, ele tá sumido. Ele meio que não tá falando quase nada. E aí até o Kassab falou o seguinte, ó, eles se encontraram lá no fórum, até que o Ciro abraçou o Tarcísio, cumprimentou um caiado lá, a galera. Supostamente disse que o Kassab deu a ideia do Ciro ser vice do Tarcísio. Então, peraí, o Ciro tá pontuando melhor do que o Tarcísio? Tá. Mas assim, o Ciro seria vice do Tarcísio? É isso. Mas na época também eu acho que o Tarcísio estava melhor. Mas naquela época também não testavam Ciro. É isso, produção? Confere aí. Então tá rolando, a direita tá perdida, depois já vem Ciro, vai Ciro, não vai? Será que o Ciro se junta com o bolsonarista no Ceará pra tirar o PT? Mas agora o Ciro virou de extrema direita. Não, mas peraí. O discurso dele, na prática, em alguns pontos, é mais nacionalista, desenvolvimentista e progressista do que o do Lula, que muitas vezes é criticado por ser neoliberal. E às vezes é mesmo. Então, assim, não dá para você resumir em caricaturas, querido. O mundo político é mais complexo do que isso. E eu quero trazer uma análise, inclusive, de um investidor, que é o Raul Sena, tá? Um investidor sardinha. Eu gosto muito do trabalho do Raul. Discordo nele em alguns pontos, né? O Raul é um cara mais liberal na economia, né? Ele não é aquele liberal bobão que acredita na ausência do Estado, que seria mais um libertário, ou que tudo que acha que o Estado faz é ruim. Não, ele até entende um pouco do nacionalismo, do desenvolvimentismo e tal. Mas ainda assim ele é um liberal, né? Mas por ele ser mais honesto, eu gosto do trabalho dele, acompanho o trabalho. Talvez até encontre com ele num evento, um evento chamado Baguncinha, que vai ter em novembro. Então se der, eu tiro uma foto com ele lá. E o Raul fez uma análise do Ciro, e eu quero que você olhe como essa caixa é um pouco mais liberal pensa sobre o Ciro, mas não só como caricatura, como uma análise um pouco mais honesta em alguns pontos e erradas em outros, tá? Eu vou falar onde o Raul erra aqui, na minha opinião. De profeta, que eu não sei se vocês viram, que tudo que ele fala acontece, com uma mania atrasada, e a geração mais nova começou a gostar do Ciro. Se ele tivesse implementado cabelo, a gente tava num risco agora sério, porque no Brasil não ganha calvo pra presidência da República. Mas assim, nunca ganhou um calvo pra presidência da República. O Sarney. Não, o Sarney foi eleito porque o Tancredo morreu. Nunca elegemos um calvo. Ninguém nunca votou em calvo nesse país. E ele está certo. Não sei porquê, é um negócio meio estranho. Eu já vi uma galera falando, cara, se o Ciro tivesse cabelo e não fosse calvo, então aquela barrigona fosse um pouco menor, fosse um pouco menos verborrágico e tal, tivesse um cabelinho ali e tal, poxa, ele tinha ganho pra presidente. Tem gente que crê nessa teoria. Eu não sei se eu creio muito, mas assim, tu vai olhar o precedente e tu fala, meu irmão, é verdade, não tem tanto calvo assim não. Mas será que tantos calvos assim concorreram? Não sei, teria que fazer uma análise dos calvos aí. Aí os fiscal de calvo aí dão essas informações. Mas vamos ao vídeo do Raul em alguns pontos interessantes que ele fala. Mas aqui tem uma versão que eu acho que a Faria Lima não considerou, que eu vou falar agora. Eu vou até falar, mas eu quero falar assim, ó, finge que vocês nunca ouviram isso. A gente deleta do programa depois, porque eu não quero dar ideia pro maligno. Ele vai falar que a ideia é sobre o Ciro, tá? Já falou que o Ciro acerta muita profecia, então o Ciro acerta muita profecia há tempos, tá? Há tempos. E o Raul meio que vai começar falando isso. Eu não quero mostrar o corte inteiro, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Quando você olha pro mundo no momento, Milei, tarará, Trump, a gente deve ter um nome mais à direita aqui, né? Aqui no Brasil deveria ter um nome mais à direita, tá ventando essa possibilidade. E aqui que a gente tem um problema. O Brasil considera o Lula praticamente a representação do socialismo. Os socialistas consideram o Lula um liberal. O mundo tá querendo ir dar uma guinada pra um centro-direita aqui. E tem um cara que costuma falar grosso e brigar, que é meio Bolsonaro e meio o Lula. Qual que é o nome dele? Ciro.
Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes decide disputar a eleição, agora a gente tá porque aquilo que o PT fala, que o PT é muito bom de retórica, não mexe muita coisa. O PT fica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A direita acredita, a esquerda também. Aí a direita fica, a esquerda fala, agora vai, toda vez. Ele passa o melzinho na boca da galera e não dá nada. O Ciro... Isso que o Raul falou é verdade. Muita gente, até da galera comunista, apoia em peso o PT, né? E, Daniel, é você, qual a sua opinião? Eu, Daniel, peso por situação. Candidato 1 vezes candidato 2. Eu vou votar no menos pior ou no melhor. Proposta 1 vezes proposta 2. É o governo X fez a proposta A, eu vou pela proposta. Então eu tento fazer isso. Mas muita gente vota pela ideologia mesmo, o que parece ser. Qual a minha crítica aqui? Que até alguns liberais já entenderam. O Lula e o PT não mudaram tanto o modelo econômico do liberalismo ou do neoliberalismo do Brasil, que é o tripé macroeconômico, toda hora tá atrás de superávit primário, não tem um orçamento separado, que você poderia ter um déficit aqui, meta fiscal, aquela parada toda. E o Lula meio que faz isso, mas também dá um benefício pra galera, faz alguma coisa extra e tal, que é o mel na boca que ele tá falando. Então, no grosso, o Lula não mudou essa lógica. E o Raul entendeu. Ele está falando que o Ciro Gomes tem proposta para mudar essa lógica. E eu concordo muito com ele. Só que assim, o Raul vai falar que tem umas propostas que o Ciro fala, que na verdade o Ciro não falou. Aí ele comete um equívoco aqui. É doido. O que vocês não estão entendendo, né? Ele não é um cara teórico. Ele é um cara que ele tem uma coragem de testar uns trem meio complicado. Ele fala, você tem calote da dívida. Essa experiência. E ele falou... Testar um negócio meio complicado, meio estranho. Nada que a China não testou, nada que os Estados Unidos não testou, nada que o desenvolvimentismo, o mundo inteiro testou, a Coreia do Sul testou. Mas assim, sobre calote da dívida, o Ciro nunca falou de calote da dívida. Nunca. 0 vezes. Existem uns espantalhos aí, né? Ele vai imprimir dinheiro, ele vai dar o calote da dívida, isso é muito espantalho. Assim como tem espantalho pra direita, tem pra esquerda, tem pra comunista, tem esses do Ciro também. Mas algo interessante é que até os liberais, alguns, né, os mais honestos que não trabalham com caricatura, entenderam já a diferença de espectros aí, né? E aí, até agora, ninguém tá dando a devida atenção pra esse problema. Se vem um Ciro, se ele começa a falar que ele vai disputar essa eleição, troca pra um outro partido ali, um PSDB da vida, um trem que as pessoas leem como direita, porque não é direita, mas que as pessoas leem como direita. no Brasil como direita, aquela direita meio moderada, aquele povo tá assim, gente, que saudade de quando a eleição era entre uma coisa e mais ou menos uma coisa, né? Eu tô achando que o povo não tá aguentando, isso é um ciclo. Chega uma hora que cansa. Você não tá aguentando mais. Seu amigo começa a falar do Bolsonaro, do Lula, você já faz assim, véi, pelo amor de Deus, para. Chega. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto as pessoas cada vez mais falando assim, tá bom, é só concordam. A pessoa chegou num ponto que ela não quer mais discutir. Ela fala assim, não, tá bom. A pessoa fala, Bolsonaro é legal. Ela fala, pois é, ele era bacana mesmo. Eu já vi gente que vota só pra não ter que discutir. O Ciro é uma versão disso. Fala assim, velho, eu vou votar nessa porra desse Ciro mesmo, que ele acaba com essa merda. E não tá nem aí. E aí, cara, se a gente entrar numa onda de Ciro agora pro governo, você pegar o Nacional Desenvolvimentismo e tal, eu acho que ele tem seu lugar. Mas eu acho que no momento que a gente tá de história, um homem brabo, metido a valente igual é o Ciro, no meio de uma treta dessa de China e Estados Unidos, o time ruim. Porque fosse o Ciro numa conversa dessa, então, Magnitsky, cara... Na verdade, assim, timing bom e ruim para desenvolvimentismo, não sei se vai ter, né, na próxima janela dos 10 anos. É uma decisão de Estado isso. É uma decisão de você olhar, por exemplo, e falar, cara, vou rever o tripé macroeconômico, porque ele tem ali valores bons, mas é muito engessado. É tipo assim, igual você olhar pro jogador de futebol e falar assim, ó, fazer um gol por jogo é bom? É bom. Treinar todo dia é bom? É bom. Jogar 70 jogos por ano é bom? É bom. Aí você fala, tá bom, vou fazer o tripé do jogador perfeito. Todo jogador meu vai ter que fazer um gol por jogo, treinar todo dia e fazer 70 jogos por ano. Você fala, cara, é muito rígido essa regra. E é muito impossível de se seguir. O tripé macroeconômico é basicamente isso. Ele não tem nenhum lugar do mundo, ou então pouquíssimo lugar do mundo, mas assim, país rico, usar tripé macroeconômico igual o nosso, que eu saiba, não tem nenhum precedente, tá? Então você poderia fazer isso independentemente de como tá o cenário externo, tá? Você poderia fazer um orçamento separado para investimento, onde aqui, nesse orçamento, o orçamento soberano da tecnologia, por exemplo, pode haver déficit. Aqui o déficit não é um problema. Por quê? Porque até na empresa privada é assim. Startup, em setor privado, opera em déficit vários anos para depois dar lucro. Você pegar crédito, empréstimo para investir na sua empresa, aumentando a sua produtividade, gerando mais riqueza, esse empréstimo é inteligente. Se endividar para investir no crescimento do Brasil é inteligente. Por isso que tem que ter um orçamento para isso. E já, normalmente para produtos ou serviços de alta complexidade tecnológica, tá? Não tô falando fazer déficit para salário de político, para cartão, até para agro. Agro é importante, mas assim, não traz alta complexidade tecnológica. Teria que ser um orçamento separado. Então o Ciro é um dos únicos que eu vejo que tem essa ideia ainda, tá? Só que, claro, ele é verborrágico também? É esquentado? É. Aí a militância dele fala que ele é indignado. Tá bom, mas assim, dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ser meio indignado e ser verborrágico também. Briga com a galera e tal. Então, esse aí é o querido Ciro Gomes. E uma última coisa que me chamou a atenção que o Raul falou foi a seguinte. Os principais políticos do país, que ventilou, né, especulou uma possível chapa Tarcísio e Ciro no meio do Pra ano. falar disso aí. E se o Ciro fosse vice, né? de alguém? Talvez seria mesmo. E um outro ponto é Nossa, o que... Ciro vice do Tarcísio. Vice de quem? Do Tarcísio? O Kassab o especulou Raul tá essa chapa pelo próprio Kassab no meio do ano, se não me engano. O Tarcísio Ciro?
pelo Pô, é uma PSD. chapa meio... É boa. É uma chapa boa. E Aí, tem você um vê que outro você já fez até eu votar. Você votaria, Raul? Eu voto. Ó, o Raul falou que votaria em Ciro e Tarcísio, né? Toca o Ciro pra cuidar ali mais da área de infraestrutura, esses trem, ou da indústria, programa de industrialização, né? Um trem projeto nacional. Pois é, ele reconhece essa lógica nacional. Então é legal isso do Raul, ele reconhecer a lógica, que tem que ter um projeto nacional no país e tal. Ele só tem medo, né? Medo do Estado vir gastando dinheiro, impressora, não sei o quê, um pouco de caricatura, mas é interessante. Eu, Daniel, não sei se eu gostaria dessa chapa Ciro-Tarcísio, não. Se fosse pro Ciro ganhar, que ele ganhasse de cabeça de chapa, né? E desse certo, dá certo, dá errado, dá errado. E além disso, o Tarcísio ultimamente virou... Antes o Tarcísio ele era até mais moderado e tal, e etc. Poxa, trabalhou com a Dilma, ele manifesta respeito pela Dilma até hoje, manifesta respeito e gratidão pelo Bolsonaro também. E ele era aparentemente mais moderado, mas nos últimos tempos ele também ficou um pouco mais extremo, assim, né? Fala mal de STF, fala aquela coisa. Eu acho que ele queria provar para a família Bolsonaro que ele era um bolsonarista de verdade. E eu acho que a rejeição dele acabou aumentando um pouco com isso. De toda forma, eu estaria atento para 2026. Eu tô na dúvida, eu não sei quem são os candidatos, eu não sei quem eu vou votar, eu não sei se o Lula vai fazer igual o Bolsonaro, tacar um monte de dinheiro na economia para ganhar logo a eleição. O Bolsonaro perdeu, né? Eu não sei se o Ciro vai vir, se não vai vir. De qualquer maneira, você vai acompanhar aqui em Investland sem ficar puxando saco de político de estimação. Ninguém é 100% imparcial, nem isento de... Eu também não sou, mas na medida do possível, a gente analisa as coisas mais tecnicamente. Um super abraço e a gente se vê no próximo vídeo.